o Brasil é aluno nota 5. Mas ele faz o mínimo pra passar. A gente não cai no precipício, a gente não pega a recuperação, mas a gente também não ganha a palminha de ouro do Porto Seguro. Não ganha. É o eterno país do futuro. Se eu fosse rica assim, eu não morava nesse prédio feio, mas nem a pau. Puta prédio, nossa, fachada, coisa horrorosa. E é isso, era na frente da praia de São Conrado, maravilhoso e tal. Mas, gente, prédio horrível, horrível. Parecia que eu tinha montado no The Sims, horrível. Então, o Brasil, ele é exímio em fazer regras fiscais e ele é ótimo também em não cumpri-las, em mudá-las depois. Qual que é o grande desafio do Brasil de longo prazo? E aí eu não acho que é nem só da próxima administração, qualquer que seja o governo. O que eu diria que é o principal desafio? Quem que era contra o Open Finance? Agora, sei lá se alguém vai estar vendo a gente aqui. Como que as pessoas que estão nos assistindo aqui podem se preparar? Onde que elas deveriam estar olhando para investir? De forma superficial mesmo, de uma forma mais ampla. Bom, sejam muito bem-vindos agora para o People Factor, nosso novo quadro. E hoje, sinceramente, é um prazer à parte, porque eu recebo aqui uma grande amiga, madrinha de casamento, inclusive, e que tá batendo um recorde, que hoje é a terceira vez que ela vem gravar conosco, sempre com novidades, com muito conteúdo. Apresento Raquel de Sá, estrategista da XP Investimentos. Raquel, obrigado mais uma vez, seja super bem-vinda aqui, e hoje a ideia é a gente falar um pouco desse cenário, né, que a gente vem acompanhando e que vai ter diversos desdobramentos agora nesse ano, né? Não, olha, eu tô pensando aqui que no próximo eu já vou pedir música, porque aqui tá... Hoje já pode, né? Já o terceiro, pode, pô. o terceiro, já pode pedir música, é isso, vou ficar pensando aqui que música que eu vou pedir ao final. Então no final eu vou querer saber qual que é a música, isso, hein? vou pensar qual que é a música. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é um prazer. Gosto muito de estar aqui com vocês, admiro muito o trabalho aqui de vocês, da Find. Então, bora lá. O que eu puder, eu vou tentar responder aqui as perguntas do Phil, que são sempre muito capciosas e bem feitas. Então, vamos ver se eu consigo. E pensadas, né? Pra gente não extrapolar nenhum lado nem outro. Planejadas. Exatamente. Planejadas. Então, eu vou começar aqui. A gente está caminhando agora para uma dívida de quase 100% do PIB, né, em 2027. Quais são as consequências disso reais para a economia? Olha, a questão da dívida, acho que contextualizando, né? A dívida pública, a nossa projeção é de... Agora você me pegou um número de cabeça, não me lembro, mas é algo como... É perto de 80%. A gente, segundo o PIB, em fevereiro de 26, está em 79,2%. É isso, Eu tava no número de 81, que era mais ou menos a projeção que a gente tem ali no time de economia da XP. E assim, qual é o problema de você ter dívida pública? Nenhum. Todos os países têm dívida pública. Estados Unidos é gigantesco, exato, né, by the way? Japão, enfim. Todos os países se endividam. E isso é conceitual. Porque como é que funciona, né, as finanças públicas? É que nem as finanças de uma família. Uhum. Você tem o que você ganha, o que você gasta, e aí a diferença disso, você tem dívida. As famílias têm cartão de crédito, dívida, enfim, financiamento imobiliário, né, financiamento de veículo, tudo isso dívidas saudáveis, né? Em economia, a gente chama isso de uma... que é o conceito de você... De alavancagem, talvez? É de alavancagem e de você... É a equação de restrição orçamentária. E na teoria econômica, você ter uma dívida é bom. Porque que você está falando, eu tô olhando o que eu vou ganhar, né? Segundo a teoria econômica mais clássica, liberal, é assim, eu vou tomar as minhas atitudes hoje, isso falando da pessoa, do ser, né? Da pessoa física, racional. Eu vou tomar as minhas decisões sobre o que eu vou consumir hoje, comprar hoje, pensando na minha renda ao longo da minha vida, né? E aí o crédito me permite que hoje eu não tenho dinheiro para comprar uma casa à vista, eu posso parcelar essa casa pensando que o meu orçamento ao longo da minha vida vai ser maior e vai me permitir ter esse bem. É um pensamento positivo, né? Exato. Então a dívida em si, as pessoas têm um pouco isso, a dívida é ruim. Não. Só que aí... De fato, né? E quando você traz isso, transpõe isso pro governo, é a mesma coisa. É a equação de restrição orçamentária. Só que o governo, o que ele tem? Ele tem a arrecadação, sim, né? De impostos, enfim, de tributos de uma maneira geral, porque aí você tem o tributo de uma maneira geral, você tem o imposto de todas as naturezas, né? Sim. Então, imposto de importação, imposto sobre consumo, etc, etc. E aí você tem o quanto... Então, isso é o quanto o governo arrecada,
menos o que ele gasta e aí ele se endivida. E quem Sim. compra a dívida do governo? Todo mundo. Quando a gente investe no tesouro, a gente tá comprando dívida do governo. Agora tá demais. Tá delicioso comprar dívida. Taxas altíssimas, né? Então é isso. Todos os governos do mundo têm dívida. Qual é o problema da gente ter uma dívida alta? A dívida alta em si também não é um problema, assim, conceitual. 100% do PIB. Tá bom. A dos Estados Unidos é maior, a do Japão é maior. Sim. Só que qual é a questão? Tem 2 pontos principais aqui. Um é o custo dessa dívida. Se você tem uma dívida que ela é grande e ela tem um custo muito alto, isso significa que ela vai crescer exponencialmente. Então, se você olhar a nossa dívida há 10 anos, ela era muito menor, proporcionalmente muito menor. Sim. Né? E ela foi crescendo, né, de uma maneira assim, quando a gente fala de PG, né, na progressão geométrica. Exatamente. Porque você tem juros em cima de juros, e aí você pensa, poxa, se você tem um país muito endividado, né, quanto mais endividado ele fica, mais os investidores, de uma maneira geral, cobram para financiar. É que nem uma pessoa. É o risco. Quanto mais dívida você tem, se eu for super endividado e te pedir dinheiro, você me empresta, mas você me cobra mais do que se eu for menos endividado. E aí, mas então por que os Estados Unidos não têm esse mesmo problema? Ou o Japão? É uma série, enfim, aí a gente pode entrar numa seara gigante, mas assim, grosso modo, de uma maneira simplificada, é porque você compara com a riqueza do país. Então, eram os 2 pontos. O primeiro é o custo da dívida. Sim. E o segundo é o tamanho da riqueza do país em relação a essa dívida. Nos Estados Unidos ainda ele tem... Faz sentido o que eu vou falar agora. Ele, na verdade, ele emite a moeda global. Exato. Então, isso é mais uma questão que ajuda ele a ter uma dívida barata, né? Porque aí o que acontece é o que a gente chama de... Em economia, a gente chama de privilégio exorbitante, que os Estados Unidos emitem a moeda que é usada globalmente nos seus três... Porque eles não querem perder de jeito nenhum, né? Exatamente. E o dólar, ele é usado nas 3 funções da moeda, que é reserva de valor, meio de pagamento e unidade de conta. Então, você pega essas 3, são as funções da moeda conceituais na economia. Anotaram? Porque eu aprendi essa agora, não conhecia. São as 3 funções da moeda. E o dólar, ele tá ali nas 3, no mundo inteiro. E, de fato, então o que acontece? Os Estados Unidos estão num lugar à parte. Porque como eles emitem a moeda global, eles se endividam. E aí, quem que financia eles? Todo mundo. O mundo. O mundo inteiro. E aí o mundo fala assim, não, ó, eu te empresto dinheiro, você compra de mim, você se endivida ainda mais pra comprar o que eu te vendo e eu continuo te financiando, né? E a taxa super tranquilas, né? 2%, né? Só que isso é atualmente, né? Isso, na verdade, isso é um passado recente. Isso, o que eu ia dizer é que hoje o debate fiscal nos Estados Unidos está crescendo muito. Hoje, os juros de longo prazo americanos, então o grande problema nas economias desenvolvidas hoje é que eles estão tendo discussão de países em desenvolvimento, que a dívida de longo prazo está caríssima. Quer dizer, caríssima não, mas está ficando mais cara. Se a dívida há 6, 7 anos nos Estados Unidos, o juros de longo prazo estava em 2%, hoje está em 4,5%, beirando 5%, 4,80%. Então, isso já é uma dívida mais cara. Então, hoje tem um debate importante, né? E a gente vê o dólar perdendo força não à toa, uma coisa tá ligada com a outra, né? De você ter, beleza, o dólar vai continuar sendo usado? Vai continuar sendo usado, mas talvez com um pouquinho menos de credibilidade. E a dívida americana também perde. Então, os ativos americanos, de uma maneira geral, perdem esse status de porto seguro. Porque a dívida americana também tem isso. Como os Estados Unidos têm o privilégio exorbitante, quando todo mundo tem medo do que vai acontecer no mundo, foge pra dívida americana. Cresceu pra caramba agora, né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando você foge pra dívida americana, tipo, contra, é que nem qualquer ativo, banana, qualquer coisa. Todo mundo compra, o que acontece? O preço sobe. Se o preço sobe, a taxa cai e a dívida fica mais barata. Eles não precisam, todo mundo quer minha dívida, eu não vou precisar pagar muito. E é diferente então, do Brasil, né? Eu tava vendo que vai chegar em um tri de dívida, né? Um tri de juros, desculpa. Exato. E aí, o tanto que a gente paga exatamente é uma dívida cara. E fala, Raquel, por que essa dívida é cara? Por uma série de fatores também. A dívida não é só, as pessoas gostam muito de falar, é porque a Selic é alta, ou que o Banco Central é do mal. Não, o Banco Central, a gente tem que olhar aqui, tem 2 pontos. Um é a dívida de curto prazo, que é a dívida atrelada às taxas Selic, que é de curto prazo, que controla é o Banco Central, que aumenta para controlar a inflação, que é muito pior do que, assim, só pior que os juros altos, só a inflação alta. E os juros de longo prazo, não é o Banco Central que controla. Isso é a credibilidade do país. É a confiança. É a confiança dos investidores como um todo. Então, não tem como... Quando que foi o período próximo que a nossa dívida, que a gente gastou menos de dívida? Que a gente chegou a gastar,
Eu lembro direitinho, que era a época que eu cobria fiscal. A porcentagem do PIB que a gente chegou a gastar com a dívida foi tipo 6%, assim, chegou a muito baixo. Hoje é 12, 13. É isso mesmo. Por que chegou a 6? Porque os nossos juros de longo prazo caíram. E por quê? Porque foi na época que a gente implementou uma série de reformas, principalmente o teto de gastos. Exatamente. Isso, teto de gastos. Teto de gastos e Reforma trabalhista. a reforma veio junto, né? O teto de gastos, reforma trabalhista, uma série de reformas microeconômicas. Sim. Mas quando você olha para o juros de longo prazo, depois do estabelecimento do teto de gastos, ela fez assim, ó. O juros de longo prazo. Caiu. Mas daí é engraçado, né? Porque você me fala, agora eu fiquei com uma dúvida, que eu acho que todo mundo deve ter ficado com isso também. Qual que é o ponto ideal, né? De dívida, né? De dívida, exatamente. Vai depender, na verdade, o que se olha muito não é o tamanho da dívida em si, é a trajetória. Então, se você tem uma dívida, por exemplo, a dívida americana, ela é muito alta há muito tempo. Só que ela não tinha uma trajetória galopante porque os juros eram muito baixos. Uhum. Então, no Brasil, hoje, você não vê um ponto de inflexão. Você não vê uma virada da dívida. Ela só sobe. E ela sobe rápido. Nessa época que a gente teve a aprovação do teto de gastos, logo depois teve a reforma da Previdência, ou a própria sinalização da reforma da Previdência, já começou a baixar os juros de longo prazo, a nossa dívida, ela era grande, ela era alta, só que ela não estava subindo exponencialmente, porque os juros eram mais baixos. Uhum. Então, é difícil tem vários estudos econométricos que tentam medir, assim, qual que é o ponto ideal da dívida, né, da dívida pública. Isso vai depender de uma série de fatores. Então, do valor da moeda, da credibilidade da moeda, do status, assim, até da riqueza como um todo do país. E tem diversos estudos que combinam. Tem um famoso, que agora não lembro de quem é, sou ruim de nome, mas que mostra econometricamente que países com dívida PIB mais altas, países em desenvolvimento que têm dívidas, índices de dívida PIB mais altos e em crescimento, eles têm um impacto, isso impacta negativamente o crescimento da economia. Isso impacta negativamente. Sim. Então, você tem lá por A mais B, e aí o crescimento econômico acaba impactando também uma série de outros indicadores e etc. Então, assim... Nossa, complicado. Depende de quem. Mas é sempre assim, tipo... se você pensar assim, cara, se uma família que ganha, sei lá, 5 salários mínimos tem uma dívida X, que cresce a uma taxa de Y... Você pega essa mesma... Aí você pega... Não, eu tenho essa outra família que ganha 50 salários mínimos. A dívida deles é 50x. Mas ela não vai crescer a Y. Ela vai crescer a Y dividido por 2. Sim. Por quê? Porque ela ganha 50x. Tipo, ela ganha muito mais. Exato. Então, ela tem mais credibilidade, né? Ela consegue sustentar uma dívida maior porque ela ganha mais. Perfeito. Né? Então, ela consegue sustentar uma dívida maior a um custo mais baixo. Agora, uma coisa que eu sempre gostei da teoria da curva de Laffer, né? E eu estava lendo algumas informações que a gente teve a implantação da tributação das super-riquezas, né? Acho que é acima de 50 mil reais, tem uns 10% adicional, e era esperado... E eu não trouxe esse valor aqui, mas era esperado muito mais do que foi arrecadado, né? Ah, sim, no começo. Ficar apurado, assim, mas coisa assim, de, sei lá, acho que era 30 bi, foi apurado, tipo... 6. Exato. 6, 7, sim. Isso seria uma indicação de curva de Laffer? Eu acho que, cara, isso deu um debate interessante, né? Contextualizando, né? A curva de Laffer é uma teoria que mostra que a tributação, em certo ponto... ela se torna negativa, porque você tributa tanto que chega um momento que você desestimula. Você desestimula, você acaba estimulando a evasão fiscal, sonegação, etc. Hoje em dia, existem alguns estudos que mostram que talvez a curva de Laffer não funcione tão bem atualmente, que ela tem... Assim, é controverso. É meu sonho. Não, é controverso. Depende, assim, não é o conceito veio por água abaixo, mas é assim, é um pouco controverso. Economia sempre depende do país. Por exemplo, você tem um país que tem um controle enorme de evasão fiscal, você não consegue ter evasão fiscal, né? Por exemplo, uma coisa básica aqui, né? Então, acho que depende um pouco, mas não é que ela não se sustenta. Mas eu acho que a questão agora deu o que falar, mas o nosso economista fiscal, inclusive, foi semana passada, ele mandou isso, ele falou, cara, ainda não se pode falar sobre isso, porque foi a primeira apuração, acabou de começar a ser cobrado, e o que aconteceu foi...
como ia ser cobrado, o que aconteceu? Muitas pessoas, muitas famílias acabaram montando estruturas de otimização tributária no final do ano passado para não fiscal, pagar de maneira lícita, para não pagar nesse começo. Sim. Mas isso vai começar a vir. Então ele falou, a gente tem uma projeção um pouquinho mais baixa do que a projeção oficial, mas que cresça, né? Entendi. Então há realmente há uma expectativa que cresça essa arrecadação. Só que daí uma outra derivada dessa questão quão significativo é essa arrecadação. E aí você pode levar para um ponto que, 20 bi é muito significativo, talvez não muito. Mas há ali uma questão de você tentar tratar um problema de distorção fiscal, distorção tributária na base tributária do Brasil, que de fato o Brasil é um país que tributa relativamente menos a renda do que o consumo. Exato. Então é uma tentativa de você falar, não, vou fazer uma reforma aqui que a gente tenta tornar mais equilibrado o sistema e tributar um pouco mais a renda. Eu só acho que poderia fazer isso, só que tirando do consumo. Exatamente. Só que aí o que acontece? Você só subiu um lado e não baixou o outro. Então você ficou meio do caminho esquisito. Agora, dando um turnaround aqui, 100%, isso é tipo de pergunta que eu recebo direto. Cara, e os jogo do tigrinho, bet, qual que tá sendo o impacto disso na economia? E principalmente o impacto nas pessoas reais, assim, sabe? Cara, eu ouvi um podcast ontem. Então é ótimo que eu tô com isso aqui na cabeça. É muito legal. Do cara lá, de novo, sou muito ruim de nome, mas é o fundador da Quest, de pesquisa. Né, ali que tem parceria com a Genial e tal. O cara é muito inteligente, né? Trabalha com pesquisa, estatística. E aí ele tava falando porque hoje a gente tem uma situação no mínimo esquisita na economia. Porque você vê um desemprego baixíssimo, historicamente baixo. 5,4 em janeiro de 26. Muito baixo. Só que tem uma coisa, né, que eu já vou trazer. Meio assim, não contabiliza o pessoal que está em Bolsa Família, não contabiliza algumas coisas. Mas esse não é o grande problema, na verdade. O desemprego está baixo. Tipo, o desemprego está historicamente baixo. A economia, a gente tem um desemprego, a gente fala que é a taxa neutra. O que é a taxa neutra de desemprego? É uma taxa que na economia você, basicamente assim, está dizendo, cara, eu estou usando os recursos de capital e trabalho, eu estou usando o trabalho ao máximo que dá, dado o nível de produtividade dos meus trabalhadores. Você tem que almejar reduzir essa taxa neutra. Tá bom. Mas reduzir o neutro. Não reduzir é diferente de você atingir o desemprego abaixo do neutro. O que você quer é ter um neutro em 2%. Tá bom. Porque significa que, tá quase todo mundo empregado, só que não tá pressionando a inflação. Hoje, é difícil. Não é uma variável... Verdade. Não é uma variável que a gente chama... É uma variável subjetiva. Você força a inflação, exatamente. Se você está operando abaixo assim, tem mais emprego do que o pleno emprego, você está pressionando a inflação. Porque você tem uma rotatividade muito grande, né? Você tem um maior poder de barganha do lado dos trabalhadores, o que aqui não é de um lado ou de outro, é simplesmente que você tem mais gente procurando vaga do que vagas. Você tem mais gente, ofertando vagas do que do que pessoas procurando. Sim. Isso de uma maneira geral, não é, mas eu trabalho. Não, é geral na economia. Né? Então, estamos operando num nível... O nível neutro da taxa de desemprego ele é calculado por volta de 7% hoje na economia brasileira. Então, estamos super perto, então. Só que a gente está abaixo. Então, o ponto o que a gente deveria almejar como economia? Aumentar a produtividade para que a nossa taxa neutra de desemprego baixe. E que a 3%, por exemplo, que é como nos Estados Unidos, 2,5%, 3%, a gente consiga manter uma população ocupada, 98% da nossa população economicamente ativa ocupada e que isso não pressione a inflação. É isso que a gente deveria almejar, né? Eu, inclusive, ontem fiz um post que eu falo exatamente sobre carga de horas de trabalho, né? E eu faço um paralelo com países em desenvolvimento e países desenvolvidos, né? E você pega o Brasil hoje, ele tem uma carga média de trabalho muito parecida com países desenvolvidos, sendo que países em desenvolvimento estão lá com 44 de média e tal. Então isso também acaba ajudando, né? Isso aí, né? Exatamente, porque você não tem o mesmo nível de produtividade. Hoje, os países mais ricos, eles têm uma produtividade maior. Tem um grande problema de produtividade na Europa, por exemplo, que não cresce há muito tempo, está estagnado, mas eles já estão lá em cima, a gente ainda não chegou. Então, voltando à questão das bets, o que acontece? A gente tem uma taxa de desemprego hoje muito baixa. Quando você olha a renda real da população está subindo. O que é a renda real?
é o salário, o que ela ganha de renda de uma maneira geral. Daí entra tudo. O que ela ganha de salário, o que ela ganha de benefício social, tudo. A renda da população de uma maneira geral, tirando a inflação. Essa renda está subindo bastante. 4%, 5% ao ano. Isso é muito, né? Acima da inflação. Historicamente, é bastante. Com certeza. Então você fala, cara, como assim? Por que as pessoas... Por que tem essa sensação de uma crise de o que a gente chama em inglês de affordability, né? De crise de custo de vida. E aí, esse podcast que eu falei, que eu ouvi sobre o Instituto de Pesquisa, tem uma hipótese bastante relevante e que é corroborada por parte dos dados até de pesquisa, bets. O que acontece? Muita gente em famílias está gastando o dinheiro. Então tem muitos, principalmente homens, isso é pesquisa, estatística e tal, não sou eu aqui apontando dedo. Muitos homens, né, acabam, claro, mulheres também, mas a maioria é homem, sim. acaba gastando parte da renda em bets. E, gente, bet, você perde dinheiro, tá? Ninguém ganha em bet. Não é mentira. É estatisticamente provado, ninguém ganha em bet. É 1 em cada 1 zilhão, é isso. Né? Mais fácil ser o Elon Musk do que ganhar numa bet. Então, é isso. Então, você tem a galera... Pra onde tá indo esse dinheiro? Porque é isso. Você fala, cara, não é possível. Pra onde está indo esse dinheiro? Porque o dado tá aí. A renda tá subindo acima da inflação. Hoje a gente já tem alimentos mais pressionados, tá? Mas isso é hoje, tá nos últimos meses. Se a gente pega o ano passado inteiro, 2025, o alimento caiu. A inflação de... Sério? Sim. Nossa, tinha uma pressão que, cresceu O pra ano caramba. passado, isso o ano passado. Esse ano já tá mais pressionado. Quando você olha nos últimos 12 meses, já tá pra cima. Mas o ano passado, principalmente até o meio do ano passado, você olhava o acumulado em 12 meses, de grande parte de proteínas, por exemplo. Sim. Cara, caindo, deflação, caindo. Mas você fala, cara, não é possível. Por que tem essa sensação de que a conta não fecha nas famílias, grande parte das famílias? Uma das hipóteses que tem sido corroborada por parte dos dados, de fato, é pets. Então, o percentual... E aí, você vê, famílias endividadas, como assim? Aí, claro, teve também muitas famílias que se endividaram, acabaram gastando mais do que num período de... que a economia está aquecida e que a renda está em alta, também tem aquela parcela das famílias que acaba gastando mais do que o orçamento, porque você tem... Imagina, você está assim, eu estou ganhando mais, 5% acima, em termos reais, é claro que a família não vai fazer essa conta, mas né, tô lá ganhando mais, tenho mais dinheiro, então eu vou gastar mais. Só que aí, muitas vezes, essa conta... Tipo, a pessoa tá ganhando 2x, ela vai gastar 4x. E aí ela se endivida num período de juros altos, né? Ou seja, num custo caro. E normalmente as pessoas... Com uma dívida cara. Cartão de crédito. É isso. E aí você vai... As famílias também estão se endividando. Então tem esses dois pontos. Bets e dívida. E até um ponto que eu trouxe aqui, até estudo do Serasa agora de março, né? 80,4% das famílias estão endividadas hoje do Brasil. E dessas... 80,5% estão com a renda comprometida. E o nível de inadimplência já está em 29,6%. O nível de inadimplência subiu bastante. Eu acho que, assim, é importante a gente prestar atenção nesses dados, né? Que tá correto o dado, mas é importante saber ler. Porque isso inclui dívida, por exemplo. Eu tô nessa parcela aí. Porque eu tenho financiamento imobiliário, eu tenho um cartão de crédito, tudo isso é dívida. Então, é importante a gente olhar... o tipo da dívida. Entendi. O que aconteceu nos últimos meses, e isso tipo de uns 6 meses pra cá, a gente começou a ver, aí a gente divide qual é o tipo da dívida. Cartão de crédito é uma dívida boa. Rotativo não é uma dívida boa. Aí você começa a ver, a gente chama isso de linhas emergenciais. Quando as linhas emergenciais começam a subir, isso é um ponto de alerta. Porque aí é cheque especial, rotativo de cartão de crédito, que é o crédito ruim. E como que tá essa linha hoje? Isso tem subido. Isso tem subido. Não lembro do percentual. Mas tá dentro do nível ok ainda? Cara, tá mais preocupante. De uns 6 meses. Até o final, meados do ano passado, tava num nível ok. O que era estranho, porque a gente fala, cara, Banco Central subindo, juros altíssimos, cadê o crédito? Né? Cadê isso batendo crédito? Agora começou a bater. Porque a gente sabe que a política monetária opera com defasagem, ou seja, demora um tempo em o Banco Central ajustar para fazer efeito na economia e tal. Depende da linha de crédito, tem estudos do Banco Central que mostram, por exemplo, financiamento imobiliário é um dos mais... ele sente mais rápido, só que o efeito, a magnitude é menor, porque é uma linha, é um crédito que a gente chama de administrado, ele é subsidiado, né? Sim. Crédito muito mais baixo. Mas linhas emergenciais, a magnitude é maior, apesar de demorar um pouco mais. Porque o banco, posso usar aqui o que eu ainda tinha de espaço e tal,
manter a concessão, mas os juros vão subindo. Então você mantém o nível de concessão de crédito e depois você começa a encurtar. E você fala, não, peraí, agora não vou nem mais emprestar. Então, o que a gente vê agora aí sim, o nível de inadimplência está começando a preocupar e o comprometimento de renda das famílias. Qual que é o nível razoavelmente ok de inadimplência? Hoje Tolerável. hoje tá quase em 30. O histórico tá mais, assim, um nível mais saudável estaria mais próximo de 25, 23, bem mais, assim, o histórico médio. Entendi. Então, o que você... E isso e é muito interessante, porque aí você tem que levantar hipóteses. Tipo, cara, a renda tá alta, o desemprego tá baixo. Tipo, o que tá acontecendo? Aí é isso. Juros altos. Cara, as bets começaram... E esse fenômeno é novo. Em economia, você precisa de dados para provar a hipótese. Então, demora. Então, tudo isso, Tipo, o que eu trouxe é um instituto de pesquisa. Então, é pesquisa que ele pega com o comportamento das famílias. Ainda não é o que a gente chama de um randomized control trial. Tipo, você pega lá, essas pessoas não usaram bet, essas usaram. O que aconteceu com a dívida nas duas famílias? Não tem tempo para ter esse tipo de dado ainda. Mas em breve vai ter. Então, é uma hipótese que parece bastante plausível. Então, uma parte é bet, uma parte é como esse aumento de renda, as famílias, isso é economia comportamental, a pessoa acaba gastando mais, aumentando mais do que proporcionalmente o que ela ganha de aumento. Sim. Em um momento de juros altos, a conta uma hora chega, né? Ainda não é um nível alarmante, socorro, meu Deus, a economia vai virar, mas é um ponto de preocupação, né? É um ponto que deve ter um impacto mais político do que econômico nesse momento, porque essa sensação das famílias de cara, a conta não fecha. Sim. E isso bate, porque normalmente quando a gente olha indicadores, se você pega indicadores econômicos, desemprego baixo, inflação tá subindo, mas tá relativamente baixa ainda, renda subindo. Cara, como é que a popularidade, em teoria, a popularidade do governo deveria estar subindo? Só por fatores econômicos, né? Ou mantida. Se você pegar, fazer um estudo só controlando por fatores econômicos, o que tá batendo? Aí, endividamento. Aí você começa a procurar os... Cara, onde tá vindo sentido, isso? Né? Exato. Exatamente. Claro, tem outros pontos, corrupção, etc. Mas se você pegar só controlar por fatores econômicos, você começa a pegar, nível de endividamento. Pra onde foi o dinheiro? Olha a Beth ali aparecer. Agora, eu já vou entrar na questão política, sem querer politizar, inclusive, mas na questão da inflação, né? A gente estava conversando aqui antes de a gente iniciar o papo, que minha percepção da inflação, ela é maior do que realmente está sendo aferido pelo IPCA, né? Isso faz sentido? Tem alguma explicação para isso? Cara, faz bastante sentido. Inclusive, essa semana, segunda-feira, eu tava vendo segunda-feira, né, foi ponto de feriado, tinha mais tempo, consegui abrir um e-mail e ler efetivamente a pesquisa que estava dentro daquele e-mail, que é um estudo do IPEA. O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui do Brasil, tem excelentes economistas. E o IPEA, ele solta, eu acho que é trimestral essa pesquisa, que é uma pesquisa é bem curtinha, e ela mostra inflação por faixa de renda. Então, o que acontece? O IPCA, ele é o nosso principal indicador de inflação. A gente tem vários outros. Tem o IGPM, tem o IPA, tem os outros IGPs, que não são os M's. Cara, um monte de indicador de inflação. Cada um tem o seu objetivo. Então, por exemplo, tem o IPC. O IPC, ele é só nas capitais, ele é só o consumidor, acho que é São Paulo, BH, Rio de Janeiro, é bem específico. Outra é construção, Outra é construção. Por exemplo, o IGPM, ele tem um peso muito forte de itens dolarizados, porque lá atrás, na época da hiperinflação, cara, se procurou ele ficou famoso porque lá atrás se procurou um índice que era mais dolarizado, porque a nossa moeda não valia nada, aí virou um indicador que corrige muitos aluguéis. Aí, na época da pandemia, ele explodiu. Então, assim, cada um tem a sua particularidade. Tem o ICC, que é o índice de construção, que compõe o IGPM. Então, acho que a primeira coisa importante de dizer é que o IPCA não é o nosso único índice, né? Não é só o IBGE que faz, que ofere números de inflação. Então, todos esses que eu falei... também, né? Faz, né? Tem o IPC da FGV, aí o IGPM, eu não sei mais quem. Então, tem um monte de gente olhando dados que é literalmente, cara, a galera vai lá, oi, bom dia, quanto custa o tomate no supermercado? Hoje tem vários, né? Usa-se inteligência artificial. Imagina, Mas ainda tem. Tanto que na pandemia, teve muito dado que não foi divulgado, porque os estabelecimentos estavam fechados. Então, você não tinha o dado de quanto custava uma cenoura, né? Era uma loucura. A gente ficou com um monte de série com quebra, porque você não tinha esse dado.
Mas enfim, então esse é o primeiro ponto. A gente tem vários índices que são coletados por várias instituições diferentes. E aí, o IPEA, ele solta... E aí, o IPCA, desculpa, ele o índice, ele é composto por uma cesta de bens e serviços que, de tantos em tantos tempos, é revisada. Tá bom. Então, por exemplo, outro dia teve uma revisão e eles tiraram, tipo, videolocador e botaram Netflix. Entendi. Aí, eles tiraram, então você vai pesando o que atualizando, exato, atualizando o que faz sentido e qual é o peso de cada coisa no consumo. E da onde vem esse peso? De uma pesquisa, que é a POF, que é a Pesquisa Orçamentária do Orçamento Familiar. E aí eles olham o orçamento familiar de pesquisa, de novo, usando estatística para todas as famílias do Brasil. E eles olham, numa média, quem entra? Aí é o ponto. O IPCA, ele é o índice de famílias entre 5 a... quero dizer 20, mas agora... Depois a gente busca. Se alguém consegue buscar aí, se alguém conseguir, só dá um Google aí. IPCA 5 a X salários mínimos, acho que é 20, tá? Salários mínimos. Então, ele vai fazer uma média, é uma estatística, né? Então, ele vai usar qual é a cesta de consumo média do brasileiro e aí colocar um peso. Então, por exemplo, o peso de transporte é alto. O peso de alimentação é X, é Y, blá, blá, blá. E aí ele vai trazendo e monta-se a cesta do IPCA. Por exemplo, o salário mínimo não é corrigido pelo IPCA. Ele é corrigido pelo INCC. O INCC, ele é um índice que ele vai medir a inflação de famílias que ganham entre 0 e 5 salários mínimos. Então, ele tem pesos uma base completamente diferentes. Exato. Ele vai ter, as mesmas coisas lá dentro, mas o Netflix vai pesar muito menos do que a banana, entendeu? Então, por isso que você não corrige o salário mínimo pelo índice que é das pessoas que ganham 50 salários mínimos. Exato. Né? E aí, essa pesquisa do IPEA, ela divide por faixa de renda. Eles dividem entre 5 faixas, eu acho que são 5 faixas de renda. E eles mostram qual foi a inflação sentida por cada uma dessas classes. E aí, depende muito. Então, por exemplo, eu estava olhando a última pesquisa. Quando você tem aumentos de preços em combustíveis, então como a gente está tendo agora na gasolina por conta do choque de oferta do petróleo, por conta aumenta os alimentos da crise também, né? Exato. Tomate, banana. Mas quem que vai mais... É isso. Aí o que você tem uma crise do petróleo, o petróleo sobe de preço, o que vai mexer? Combustível, alimento indiretamente, porque tem o diesel. Mas quem acaba sentindo mais a inflação quando bate nos combustíveis? A classe mais alta. Por quê? Porque a classe mais alta tem carro, anda de Uber, tem moto. Viaja. Avião. Paga avião, exatamente. E a classe mais baixa? Ônibus, metrô. Ele tem reajuste? Tem, mas é um preço administrado. Sim. Então o reajuste é muito diferente, é subsidiado, é outra coisa. Então o item transportes pesa muito mais. Então eu tava olhando o de março, foi muito interessante, que eu olhei e falei, caramba, a inflação mais alta de março, a variação mais alta tinha sido nas famílias de renda acima de R$25 mil. Em março. Se olhasse para trás, em outros meses, você tinha outras faixas de renda. Então, por exemplo, quando o alimento sobe muito, quando a gente teve a crise da Ucrânia ali, que você teve uma subida enorme, dos fertilizantes, não sei o que, alimentos, a classe mais baixa sofre mais. Porque alimento é um peso muito alto na cesta da classe mais baixa. Exato. Então... E você pode montar, se você for a pessoa maluca, você fala assim, eu vou fazer a minha cesta de inflação. Então você faz lá, cara, o peso que você consome. Então se você mora, por exemplo, Rio de Janeiro, que agora, né, frequento muito Rio de Janeiro, tô quase carioca. Cara, no Rio de Janeiro eu já reparei, né? Tá tentando me arrastar pra lá, inclusive, Exato, né? olha, é isso. O próximo podcast tem que falar quando eu e o Fio estávamos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, dá pra... observação empírica da Raquel, mas é verdade, os cariocas falam muito isso. O que é muito caro relativo no Rio de Janeiro? Assim como é, por exemplo, em grandes cidades que têm menos espaço, tipo Estocolmo. Moradia. Então... Tóquio também tem isso, exato, né? Tóquio, Estocolmo, Paris, Londres, Nova York. Cara, moradia é muito caro. Eu fico impressionada com o preço dos aluguéis dos apartamentos do Rio de Janeiro. Eu falo, Jesus, é tudo muito caro. Você vai num apartamento de 50 metros quadrados. Antigos, né? Antigos, velho, aquela fachada. Eu tava passando num bairro, fui fazer um passeio, e aí o guia falava pra mim assim, aqui mora um famoso. Carolina Dickmann, mora aqui, ó. Carolina Dickmann,
15 milhões. Aí eu comecei a rir. Luciano Huck, Carolina Dickmann, não sei quem, não sei um monte de famoso lá, da Betânia. Aí eu olhei pra ele e falei, nossa, se eu fosse rica assim, eu não morava nesse prédio feio, mas nem a pau. Puta prédio, olha essa fachada, coisa horrorosa. E é isso, era na frente da praia de São Conrado, maravilhoso e tal. Mas, gente, o prédio era horrível, horrível. Parecia que eu tinha montado no The Sims, horrível. Eu falei, meu, em São Paulo, ninguém ia morar nesse espelunca com esse dinheiro. Nossa, vai dar um ótimo corte esse aí, ó, The Sims ali, ó. Olha, feio seu AP, viu? Feio. Não sei, por dentro deve ser maravilhoso. Mas, gente, por fora, juro por Deus, prédio velho. Eu acredito. Fachada horrível, aqueles vidros meio preto, parece coisa de Lego. Aí eu falei, cara, parecia um prédio da década de 80, né? Quando era moda aquilo e nunca mais foi reformado. Só que, né? Então o peso da moradia, cara, no salário, gigantesco. na renda, enorme. Só que aí você vê relativo, você vai num restaurante, você come super bem. Outro dia eu fui num restaurante japonês e eu achei que a conta estava errada, de tão baixa que veio. Então eu comi, daí veio tipo R$110 por pessoa. Eu falei, não, então, acho que tá... Não tava errado, era R$110 por pessoa. E era comida japonesa, que é mais caro, Sim. tipo, tomei, sei lá, uma cerveja, não sei o que. Falei, gente, R$110, eu não estou brincando. Tudo bem, eu trabalho no Itaim, mas tem um PF do lado, de onde eu trabalho no Itaim, que eu como arroz, feijão, bife, batata frita. E normalmente eu peço um suco, tipo uma limonada. Dá R$75. Ah, impressionante. Às vezes eu como um sonho de valsa de sobremesa. E um cafezinho. E queria o sonho de valsa, tipo, sozinho, R$8. É isso, sonho de valsa. Cara, R$75. Em 110 no Rio de Janeiro, eu fui comer num restaurante japonês, chique. Exato. Leblon. Então, você vê que é isso. Provavelmente no Rio de Janeiro, se eu olhasse uma pesquisa separada por cidade, o peso de moradia ia ser muito maior do que o de alimentação fora de casa, se comparado a São Paulo e bairros nobres e tal. Aqui, desculpa, realmente é um recorte muito dessa faixa social, mas era só pra dar um exemplo. Lógico. Que realmente é muito diferente, né? Então, se você pegar uma zona rural, por exemplo, aí a zona rural, a moradia vai ser muito mais baixa, o peso. Sem dúvida. E o transporte vai ser muito mais alto, porque a pessoa mora na zona rural, ela tem que pegar 7 ônibus pra chegar em algum lugar. Ou seja, não tem como pegar um índice que vai ser fidedigno a quase todo mundo. É isso, a quase todo mundo. Então, você tem que, de fato, assim, o que eu sempre explico, eu falo, cara, não é que o IPCA está errado, é que é uma média de um país extremamente diverso, com regiões muito diversas, por isso que a gente tem outros recortes, outros índices, né? Perfeito. Então, eu lembro que quando eu estava fazendo, na época da pandemia, eu estava, enfim, eu ia fazer um evento, foi cancelado, blá, 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 aí reajustando o contrato. Aí a moça falava assim pra mim, não, porque eu trabalho com alimentos, então eu tenho que reajustar pelo IGPM. Aí eu falei, moça, tá ensinando o padre a rezar, né? Você sabe quais são os índices que compõem o IGPM? Não tem nada a ver com alimento. Por acaso eu comprei cimento? Não. O IGPM é composto pelo índice... Pra que caso eu falei isso pra Raquel? Construção civil. Eu não como cimento. Não vou reajustar pelo IGPM. Eu posso escolher um outro aqui pra você, mas o IGPM não será. Então, assim... de fato, a gente... E ela tava pegando porque era o índice que tinha mais subido, né? Lógico. Então, assim, é importante ter essa consciência, né? Perfeito. Porque a inflação nem sempre é sentida da mesma maneira. Então, em casa, por exemplo, eu tenho uma funcionária que trabalha 2 vezes por semana, eu sempre reajusto o salário dela pelo INCC. Eu falo, cara, não é o IPCA que eu vou reajustar, né? Perfeito. Ela tem uma família com uma renda de 1 a 5 salários. Exato. Então... tem vezes que vai ser maior, tem vezes que vai ser menor. Perfeito. Agora, voltando para aquela questão política, que eu sei que tá todo mundo aqui esperando, né? Mas, sem polemizar, tá? E sem querer dar... Nossa, até babei. Não vale política! Socorro! Dado todo o cenário que a gente tá já enfrentando e que tá desenhado já, né? E quais são os seus desafios para, independente de quem for assumir ano que vem, quais são os seus desafios que essa pessoa vai né, arcar? Cara, olha, gente, só pegar aqui, eu vou pegar o nome certo, porque não é o INCC, tá? O que corrige o salário mínimo. O INCC é calculado para 7 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 2 no Nordeste, Recife e Salvador. É uma loucura, gente, são muitos índices. Então, aqui eu vou procurar o índice de correção do salário mínimo, ele é outro I, gente, que agora eu me esqueci. É o índice INPC.
errei, um Czinho ali, né? Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Parece muito o IPCA, não é mesmo? Mas não é, né? Então, a composição dele é justamente isso que eu falei. Ele é entre, né, famílias que ganham entre 1 a 5 salários mínimos. Por isso, ele é diferente, né, do IPCA. Mas, enfim, feita essa correção... Boa. Eu acho que o próximo governo, ele vai ter... Assim, eu acho que o Brasil, ele anda muito, todo economista fala isso, mas é porque é verdade. O Brasil é aluno nota 5. Vai aluno nota 7 agora, que dizem que a média das escolas subiu para 7, na nossa época era 5. Mas ele faz o mínimo para passar. A gente não cai no precipício, a gente não pega a recuperação. Mas a gente também não ganha palminha de ouro do Porto Seguro. Não ganha. É o eterno país do futuro. Porque a gente flerta com o caos. A gente não chega nele, mas a gente flerta. A gente já chegou na hiperinflação e tal, mas há muitos anos a gente teve ganhos institucionais importantes, né? Desde a década de 90, vários ganhos institucionais em governos diferentes. Mas a gente ficou ali numa mediocridade em termos de gestão das contas públicas, que é um dos principais desafios da próxima administração. E, assim, nenhum governo, desde o governo Temer, fez um ajuste decente estrutural. Não fez. Concordo. Né? O que seria um ajuste decente estrutural? Cara, o que aconteceu? A gente teve a regra fiscal, o teto de gastos. O teto de gastos não cabia mais. O problema não era a regra. Tudo bem, a regra podia ter ajustes, alguma podia. Evolução, Mas foi assim, não, a gente joga a regra fora, faz uma nova regra. O arcabouço. O arcabouço fiscal. E aí agora, daqui a pouco não cabe mais no arcabouço fiscal, então a gente faz uma nova regra, né? Então o Brasil, ele é exímio em fazer regras fiscais e ele é ótimo também em não cumpri-las, em mudá-las depois. Então a gente tem um problema fiscal que o nosso gasto público cresce exponencialmente em relação ao PIB há muitos anos. E a gente vai fazer o quê? Pequenos puxadinhos, né? A gente não solta e fala, é isso, tchau, tchau, porque ninguém é burro. Todo mundo sabe que o problema de você soltar as rédeas e falar não vamos ter regra nenhuma é que a inflação vai disparar e nenhum governante gosta de inflação. Então, todo mundo vai dando o seu jeitinho. Então, acho que assim, um dos principais desafios, a gente tinha um ano, antes do choque de petróleo, o ano era outro. Inflação relativamente controlada. Nossa projeção ali na XP era de um IPCA de 3,8%. Poxa, sério? Caramba. Hoje é 5,1%. Isso é petróleo. Petróleo. Puramente. E a gente ainda tá tendo uma ajudinha porque o câmbio tá muito apreciado, porque tem muito fluxo, a gente vende petróleo. Então isso tem sido muito bom, por um lado. Mas não tem como a gente fugir da inflação mais alta que vem do petróleo, gente. O petróleo não é só o combustível. Ele é o combustível, ele é o diesel que leva o alimento. Exatamente. Ele tá no plástico, ele tá na roupa. Cara, ele tá em todo o lugar, né? Então... Energia, né? Exato, ele impacta toda a cadeia de produção. Então, ele impacta a inflação. Aí você teve como, né, a desgraça, ela não chega sozinha nunca. A gente também mudou a questão climática para esse ano. Devemos ter um El Niño muito pior do que se esperava até 2 meses atrás. E isso vai impactar o quê? Os preços dos alimentos, que tinha uma expectativa de estar super controlado esse ano. Que ia ter uma baita safra. Tá tudo ótimo, tá, o sucesso. A safra continua boa. O que é o problema do El Niño? Ele vai impactar leguminosas, que não é nem o que a gente exporta, é a comida que a gente planta para comer aqui, consome aqui, mas que tem o quê? Impacto grande na cesta do brasileiro. Então... mudou muito o cenário. Então, a gente não ia ter um problema de inflação, agora a gente tem. O Banco Central tem tido uma postura bastante cautelosa, bastante rígida em relação à inflação. Que me surpreendeu, inclusive, e de forma positiva. E lembra quando você me perguntou do Galípolo? Eu falei, cara, eu acho que ele tem mostrado Queimei minha língua. Falei, acho que ele não vai ser ruim, não. Confesso que eu tenho gostado, tá? Porque é isso, assim, quando o economista senta na cadeira do presidente do Banco Central, você tem que entender que aquilo ali é a credibilidade dele. Ele pode ser, não precisa que, né, não são todos os banqueiros centrais que são excelentes. Ele pode ser um economista que não é bom, ele pode acreditar em coisas que deu errado naquele momento, a leitura dele pode ser errada. Mas é que nem no STF, tipo... ali ele vai fazer o que ele acredita. Sim. Porque ali é o nome dele, a credibilidade dele, não importa quem vai estar falando ou não vai estar falando, assim, né, de uma maneira geral. Então... Eu prefiro não falar nesse tema. Não, mas é isso, você pode... não, você pode dizer assim, o que ele acredita, cara, não é o que eu acredito, mas normalmente, e o Galípolo, você não via muito aquele viés de... as coisas que ele falava, não tava muito naquela linha de, porra,
virar a chave, dar um cavalo de pau maluco, baixar o juro na marra. E tinha uma diretoria ali, né? Tem todos os outros diretores que ainda estavam ali e tudo mais. Então, mas o problema fiscal ainda estava lá. Que é o que acontece. A gente tem o arcabouço fiscal. Ele hoje a gente tem um limite sobre os gastos. E o que acontece? Hoje o limite é assim, quanto mais a gente arrecada no ano anterior, mais a gente pode gastar. Isso. Ok. Só que você vai subindo os gastos, só que chega um momento e só que você tem um limite orçamentário. E você tem aqueles orçamentos obrigatórios, exatamente, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, se eu não me engano, o ano que vem já vai partir praticamente que tudo comprometido, né? É isso, porque aí o que acontece? Essa despesa que vai subindo, a despesa obrigatória, e esse é o ponto. Eu acho que aí que é importante dizer, não é, quando a gente fala governo, eu gosto muito de falar classe política, porque não é, o executivo não faz nada sozinho. Isso foi uma decisão da sociedade, eu digo sociedade entre muitas aspas. São os legislativos que a gente colocou lá. Que são os representantes da sociedade, exatamente, do Congresso, que desenhou isso. Boa parte ali é emenda parlamentar. Foi aprovada. É isso, emenda parlamentar, eles aprovaram há alguns anos já que é obrigatório, tem que pagar. Você ter limites para saúde e educação, ter mínimo para saúde e educação, o Congresso passa. Se alguém fala de mudar, é apedrejado, não passa nunca. Então a gente tem um orçamento que ele já vem totalmente engessado. Então é tipo assim, olha, Fio, esse é o orçamento que a gente tem aqui para Find, para esse ano, para todos os investimentos. A gente ganhou R$100, eu te dou um para investimento, porque o resto, cara, eu dei aumento para todo mundo ano passado. Já tá tudo comprometido. Mas, porra, Raquel, você deu aumento, mas eu demiti aquela pessoa. Não, mas eu me comprometi, vai ter que ser assim. Mas eu nem consegui gastar o dinheiro, porque você me deu aqui um orçamento de blusinha branca, eu já tenho 100 mil, né? Mas vai ter que comprar mais blusinha branca. Então, é um gasto que ele não é eficiente, necessariamente, né? Mais gasto não significa que é melhor, né? Então, e a gente é muito bom de aumentar o gasto. Porque isso é Acho que do ser humano, né? O ser humano é fácil, né? Gastar um pouquinho a mais. Exatamente. Então, você tem um orçamento super engessado, em algum momento isso vai comprimir e você não pode quebrar a regra fiscal, porque isso é passível de impeachment e ninguém é burro o suficiente para fazer isso mais uma vez. Então, o que vai acontecer? Vai mudar a regra. E aí sim, esse é um dos principais desafios. Cara, virou 27 ainda dá pra dar um jeitinho. Porque a gente vai ter aumento de arrecadação esse ano, vai tirar... Eles mudaram, o que aconteceu? Tudo vai mudando, mudou a regra do precatório. Tirou o precatório do teto. Exato, eu vi isso. Tirou. Ele não entra na conta. Não entra na conta. Olha, eu tenho essa dívida, mas essa dívida aqui ela é especial, então ela não conta. Ela é café com leite. Só que pressiona a inflação. Não, e pressiona a dívida. Ela não deixa de existir, ela tá lá. Só que ela só não entra na regra. Então, tipo assim, olha, Fio, eu te devo R$100. Mas desses 100, 50 é café com leite. Então nem vamos contar, na verdade, eu te devo só 50. Então, assim, não funciona assim. Então você vai tirando da regra. E, de novo, classe política. Congresso, passou, todo mundo. Todos a favor, dívida, todos a favor. Ok, beleza. Então, assim, você tem um problema fiscal que tá ali. Só qual que é a questão? Esse ano, nesse contexto atual, que o Trump vai, muda de ideia todo dia, fala que vai gastar mais e reduz os juros. E aí a Alemanha... Doideira, cara. E aí quando você pega o cenário global, você fala assim, cara, tá todo mundo se voltando-se pra si mesmo, né? Que é a realpolitik... A globalização, deu uma parada total, né? Porque falou assim, cara... Se o Trump vai ficar mudando tarifa todo dia, eu não sei com quem que eu posso comercializar. Vamos garantir Se do nada entra em guerra, eu vou garantir o meu. E aí o que acontece? Os países começam a aumentar investimento em defesa, eles começam a proteger a indústria, isso é maior gasto. Então, setores domésticos começam a levantar barreira. Então, isso acaba significando maiores gastos. Então, o mundo está com um problema fiscal. E aí fica, mas a gente tem, todo mundo tem. Então, não é que o nosso problema ficou menor, é que os outros ficou ruim também. Então, fica meio com um relativo esquisito. Mas a gente ainda tem esse problema. E eu acho que, assim, qual que é o grande desafio do Brasil de longo prazo? E aí eu não acho que é nem só da próxima administração, são de qualquer que seja o governo. E é mais... O que eu diria que é o principal desafio? Ter um debate efetivamente de longo prazo. Cara, ninguém resolve nenhum problema estrutural em um mandato ou 2 mandatos. Você tem que ter um programa. Cara, esse aqui
é o meu plano de longuíssimo prazo. E se a gente fizer isso, em 10 anos a gente vai ter esse retorno. A própria reforma tributária, que você simplificou, onde vai vir o retorno no PIB? Cara, daqui 10 anos, 15 anos. Mas foi uma coisa que a gente discutiu por 20, né? E que você falou que foi foi ótimo, né? É excelente, é uma assim, podia ter sido melhor, sempre podia ter sido melhor. Mas é uma reforma que vai simplificar a estrutura de impostos do Brasil, que era um dos grandes problemas do nosso ambiente de negócios. Apesar de pressionar muito o setor de serviços, mas também beneficiar o setor de indústria que, durante muitos anos, tava pedalando, Exato, e era uma coisa assim, o que acontece? Nosso sistema tributário, ele era sempre um jeitinho. Dá um jeitinho aqui, era uma colcha de retalho mal feita. E lógico, toda política pública tem os ganhadores e os perdedores. Toda. E você, como o policy maker, quem faz, você tem que escolher. E aí, quando você tem o perdedor, o que você tem que fazer, diz o livro-texto de política pública? Você monta uma estrutura para falar, olha, eu sei que você vai sair perdendo no curto prazo, então o que a gente pode fazer para ajudar? E não precisa ser subsídio, você pode fazer, eu posso fazer aqui uma simplificação tributária, o que foi feito agora? Um período de transição. Sim. Cara, enorme. Acho que é 9 anos, né? São 9 anos. E aí, período de transição, aí você pode... vai ter menos emprego, beleza. Pra onde vão os empregos? Vamos fazer uma qualificação e tal. Então, são as políticas públicas inteligentes. Sim. Porque toda política pública vai ter o ganhador e o perdedor. Toda. Independente. E você tem que pensar como policymaker, como que você vai fazer com que as perdas daquele que perde não superem os ganhos daquele que ganha para o todo, né? Para a economia como um todo. Então, eu acho que o grande desafio de qualquer administração, você tem os de curto prazo, que é o teto de o arcabouço fiscal, que, a inflação, né? O desemprego, a economia aquecida, que uma hora vai ter que dar uma virada. Esse é o de curto prazo. O estrutural, ele tá aí para qualquer administração, e eu, infelizmente, não tenho uma visão muito positiva do debate político que eu vejo hoje, desse tipo de discussão estrutural. Cara, de discutir como gastar melhor o dinheiro na educação, né? Como fazer reformas estruturais, também. Reforma administrativa, mudanças de infraestrutura, olhando as cidades de uma maneira mais inteligente. Trens, né? Isso tudo. Exatamente. Então, assim... A dependência de caminhão é um absurdo. É um assim, absurdo. E você tem... É isso. Aí você vai tentar fazer uma mudança? Não, porque daí tem o lobby de... Então, assim, todo lugar vai ter grupos de interesse. Então, você tem que ter um governo forte o suficiente, que tenha governabilidade suficiente no Congresso para conseguir bancar políticas difíceis, porque vai ter gente que vai sair perdendo, e quanto mais poderoso é quem sai perdendo, mais difícil é de fazer a mudança, né? Então, mas é isso, é uma coisa que o Mansueto fala muito, é a escolha da sociedade. Né? Agora, você sabe que como empresário, e eu vou te surpreender com o que eu vou falar agora, mas eu acho que a gente, independente de quem está na frente, na política, no nosso executivo, legislativo, judiciário, a gente tem que fazer o nosso. Você pega governos que, na nossa visão, na minha, na sua, pode ter sido bons ou ruins, e a gente tem que buscar... E eu conheço pessoas, empresários, que continuaram crescendo independente do ciclo que passou. Sim. Então, acho que tem uma questão também interna da gente tentar, né, se abstrair um pouco de toda essa conjuntura também. E eu falo isso, inclusive, falando para mim mesmo, tá? Sim. Mas eu acho que tem uma parte importante também, que eu vejo pouco no Brasil, que é o que a gente chama, enfim, na literatura, que é o nível de civismo. Que é diferente de você ser uma pessoa civilizada. Tá. Civismo é assim, quanto você tem o envolvimento dos negócios e da sociedade civil na política, na construção da política pública. E no Brasil isso ainda é muito baixo, né? Então, por exemplo, eu vejo que em países europeus, de uma maneira geral, você tem uma série de, sei lá, uma associação de classe, que é o que a gente chama, né? Associação de classe de, vamos dizer, mercado de capitais. Eles produziam, você tinha um monte de associação de classe que produzia o quê? White papers, que eles chamam, né? Então, assim, olha, a gente fez um relatório sobre mudanças regulatórias que a gente entende que são melhores pro funcionamento do mercado de capitais no Brasil. Por quê? Porque, o mercado de capitais desenvolvido, ele é bom para redução de desigualdade, para o crescimento de longo prazo, e blá, blá. O que a gente acha? A gente identificou essa regulação que poderia melhorar como? Olha, vimos aqui, experiência internacional, parará. No Brasil, todo mundo quer a sua meia entrada. Todo mundo quer o jeitinho. Então, vamos tributar
tal Isso é verdade, investimento. nossa. Ah, não, aí grita daqui. Não, vamos tributar. Não, grita de lá. Ah, não, então tá bom, então não vamos tributar ninguém. Não vamos, vamos subsidiar todo mundo, né? Então você tem, assim, uma coisa que eu achei super positivo dessa última reforma, assim, desse último pacote de mudanças de tributos que o governo fez, né? Que foi reduzir um pouco os gastos tributários. O que é gasto tributário? É subsídio. Então, subsídio setorial específico. Cara, devia ter muito mais... Assim, a redução poderia ser enorme. Foi menor do que o ideal, né? Do que foi proposto inicialmente. Cara, quando você olha a eficiência do gasto público, você vê uma série de programas de subsídio, né? Que... Por exemplo, o Simples, ele tem 1000 questionamentos, né? Ai, tem que deixar de existir. Não, mas ele pode ser remodelado. Ele pode ser... O que falta muito no Brasil? Avaliação de política pública. Quando eu trabalhava no governo britânico, eu tentei fazer alguns projetos para trazer melhores práticas de avaliação de política pública. Pô, implementar uma política, vamos ver se funcionou? Qual que era o objetivo? Gerar emprego. Gerou empregos? Show, continua. Não gerou? Mata! A gente não faz, a gente não avalia, a gente larga a política pública lá e vai embora e vai fazer outra coisa. Todos os governos. Então, é difícil. Você tem um gasto tributário, o que aconteceu? Você deixou lá, tá lá, a Zona Franca de Manaus, tá há muito tempo. Você cria distorções na economia. Você faz uma moto em Manaus, manda de barco. Exatamente, cara. Só que é isso, aí você vai fazer o quê? Destruir, você vai... E agora vai cair, né, tudo isso aí, né? Os incentivos locais. Então, alguns, é isso, com essa reforma, alguns dos gastos tributários foram reduzidos. Mas você olha, aí o que acontece? Ficou tanto tempo que hoje você fala, não, mas olha o impacto que vai ter na região, com certeza. Então, não é o que eu falei, vai ter o ganhador e o perdedor. Você não tem que chegar e falar assim, olha, é isso, não existe mais Zona Franca de Manaus, região, se vira, tchau, tchau. Não, você tem que montar a política pública inteira. Olha, a gente vai reduzir gradualmente. E para as pessoas que perderam o emprego, a gente tem aqui um monte de programa que a gente fez de atualização. E vamos reduzir. Tem que ter uma política pública desenhada. Você não pode simplesmente, não, vou tirar e você se vire. Também não funciona. Então, mas a gente é muito bom em não fazer isso aqui no Brasil. A gente não avalia a política pública. As poucas que a gente avalia, então tem, por exemplo, em educação, todo mundo fala do exemplo do Sobral, eu acho maravilhoso. Isso aconteceu há um tempão, foi um governo há um tempão, e todo mundo usa esse exemplo. Que foram algumas mudanças que foram feitas, inclusive de remuneração de professores e tal, na região de Sobral, lá no Ceará, etc., cara, que foi super bem, aumentou o índice escolar, né? E de melhora de nota e melhora de aceitabilidade nas universidades, etc, etc. Abstenção também. Cara, né? porque foram testes e deu certo. E cadê? Por que a gente não tá implementando no Brasil inteiro? É isso, então acho que falta, nisso a IA né? pode ajudar, né? Porque, a IA, também parte de você conseguir ler melhor os dados para você transformar isso em decisões. Sim. Eu vejo muita coisa se fazer nesse sentido ainda. E eu acho que nesse sentido, essa parte do cívico, né? Exato. O dever cívico, né? O dever cívico, os empreendedores, os executivos, né? A classe trabalhadora, não que os políticos não sejam, né? Podem ajudar e muito. Sim. Nesse ganho de eficiência. Exatamente, é isso que quando você vê um dos maiores... A gente fala muito de macro, mas muitas vezes as mudanças vêm do micro. E aqui o micro não é o pequeno, é a microeconomia, é a regulação. Então, quando eu trabalhei com isso, eu era apaixonada, eu gostava muito, porque eu falava, cara, pequenas mudanças, muda uma regrinha aqui. Então, por exemplo, coisas que aconteceram, que foram feitas durante o governo Temer, que tinha uma equipe muito boa dentro da Fazenda, que trabalhou muito nessa pauta microeconômica. O cadastro positivo. Sim, verdade. O que era o cadastro positivo? Antes você tinha que falar que você precisa... eu quero aderir ao cadastro positivo. Que é mostrar ali que eu não tenho dívidas, você abrir para as instituições financeiras. Cara, não funcionava. Porque as pessoas não iam lá e falavam, eu quero participar. E aí virou um opt-out. Se você não quer participar, você me avisa, senão você já foi automaticamente. Exatamente. Cara, maravilhoso. Exatamente. Mudou pra caramba. Outra coisa. Você reduz custos de crédito, etc. Exatamente. Open Finance, Open Banking. Cara, quem era... Aí tá um exemplo excelente. Quem que era contra Open Finance? Agora, sei lá se alguém vai estar vendo a gente aqui. Dono de cartório. Por quê? Sério? Eu nunca parei pra pensar nisso. Cartório, despachante. Por quê? Quando você tá
você tem todos os dados abertos para todas as instituições, isso tudo fica muito mais fácil. Você não precisa fazer 1 milhão de trâmites burocráticos no meio do caminho. Entendeu? O cadastro positivo também. Quem era contra? Essa galera que senta na burocracia. Você tá abrindo, gente, é isso. Olha meus dados aqui, olha o que eu pago, se eu devo pra Netflix, se eu devo pra Vivo, se eu não devo. Então, cara, qual é a magia do Open Finance? Cara, é simplesmente você abrir o seu dado. Hoje, o banco X sabe quanto eu tenho no banco Y, se eu tenho dívida, se eu tenho salário, se eu tenho... Se eu for pedir... Quanto ele tá cobrando de crédito pra você ou aí, não. Aí o que acontece? Na economia, quanto mais dado você tem da pessoa, se você tá falando de crédito, melhor, ou pior, você pode dar... se você não tem dado nenhum, olha, Fio, eu não sei nada sobre você, nada, porque você não é do meu banco, e a grande maioria da população brasileira está endividada. Ou seja, você vai jogar um risco alto. Altíssimo. O seu juro é 1 milhão. Agora, eu tô vendo aqui que você tem... Aí abriu todos os dados. É um pouco dos Open Estados Unidos, Finance. credit score, né? Que, Exatamente. é assim que funciona. Open Finance, eu tô vendo quanto você ganha, eu tô vendo quanto você tem, eu tô vendo que você é bom pagador e não sei o que. Cara, não precisa ser 1 milhão os seus juros. Vem pra cá, vem com a gente, te dou menos. E se abre a concorrência. Concorrência. Então, você tem... Cara, olha que mudança pequena, que ninguém tava prestando atenção e que faz uma diferença enorme. Cara, o Pix foi o maior programa de bancarização do Brasil. O Brasil sofria com bancarização, Nossa. então população desbancarizada, ninguém tinha banco, era tudo economia informal. Informal é menos produtivo, dá espaço para fraude, dá espaço para abuso. Cara, o que aconteceu? O Pix é tão simples que ele virou o maior programa de bancarização estudado pelo mundo inteiro hoje. Mundo inteiro. Cara, foi uma tecnologia... É isso, uma reforma foi muito foda. micro. Ponto. Muito foda. Maravilhoso. Quem foi isso? Time do Banco Central. Maravilhoso. O Banco Central fez uma agenda incrível, que era a agenda Plus, Banco Central Plus, maravilhoso, BC Plus. Cara, eles trabalharam em tudo isso, que é, às vezes, o que ninguém vê. Então, o empreendedor, como ele pode ajudar? Cara, eu tô vendo aqui que tem uma dificuldade aqui e tal, não sei o quê. O que eu tô vendo de melhores práticas lá fora, que funciona, que não funciona, né? Então, acho que o Brasil, ele tem pouco disso. Poderia ter mais. Eu sei que, eu poderia ficar aqui mais 3 horas falando com você, mas tudo bem, a gente vai falar em outro momento. Pena que vocês vão perder essa parte, mas só pra a gente finalizar aqui, como que as pessoas que estão nos assistindo aqui podem se preparar, onde que elas deveriam estar olhando para investir, de forma superficial mesmo, de uma forma mais ampla? Cara, eu acho que, assim, a primeira coisa, né, o investir, o primeiro passo, o momento melhor para você investir foi ontem. Então, como ontem não dá pra voltar, então é hoje. É sempre, cara, não se preocupe que é pouco. Eu acho que, assim, investimento é muito sobre consistência. Inclusive, se você olhar estudos, tipo, é melhor investir uma vez a cada 2 anos o mesmo valor ou uma vez por mês? Uma vez por mês, que os juros compostos fazem uma maravilha com o seu dinheiro. Então, você pega o preço médio também das... Isso é o preço médio. Então, assim, coisas importantes pra quem tá começando. Pra quem já tá lá e tal, eu acho que é um ano que o Brasil... Cara, tá no foguete ali, porque a gente tá como um beneficiário absoluto desse cenário. O Brasil, ele é mais insulado geopoliticamente. Ele é produtor de petróleo num mundo em que briga por petróleo. Ele é produtor de insumos básicos num mundo que briga por insumos básicos. Tem terras raras, né? Tem terras raras, a gente tem água. Isso pro longo prazo, pro curto prazo, a gente tem petróleo. E hoje todo mundo tá brigando pelo petróleo. O petróleo tá alto, aumenta a arrecadação. A parte boa disso. Então, assim, o Brasil, ele está em alta, né? A Bolsa está em alta. Reflete isso. Reflete exatamente isso. Eu acho que não é hora de tentar bancar o herói. Eu acho que, assim, quando a gente fala de investimento... Tem algumas coisas que são simples e muita gente não faz. Diversifica. Cara, não busca o ativo da vez. E agora é a vez de cripto, agora é a vez... Cara, nada contra cripto, nada contra ouro. Tenho carteiras recomendadas que tem ouro. Cripto não, porque eu não entendo muito, eu prefiro não colocar. Mas tudo tem o seu lugar na carteira, né? Então, cripto, ouro, private equity, tudo isso cabe na parcela de alternativos. Sim. Que ali nas carteiras que a gente recomenda ali na XP para o perfil moderado é 7,5% do perfil. Cara... O resto, diversifica, renda fixa, pós-fixado, pré-fixado, IPCA. Dentro disso, tem uma série, não precisa pegar um papel, pega vários papéis, fundos de investimento. Tenha a humildade de delegar isso para alguém que faz isso o dia inteiro. Cara, eu olho para... Eu sou estrategista de investimento, de alocação. Cara,
eu tenho um assessor, né? Porque eu tô olhando para coisas específicas. Eu olho para carteiras multi-estratégia, ETF e tal, não sei o quê. Eu não tô olhando necessariamente pro que eu, pro meu perfil, pro meu objetivo, nesse momento, preciso investir. Então, cara, eu acho que a humildade é importante, tanto para você delegar, quanto para você entender que não vai ser você que vai ser a pessoa que, tipo, mano, eu sei onde investir agora. É aquela ação, é aquela empresa. Senão vira uma bet. É isso. E não é. Investir não é apostar. Olha sempre pro longo prazo. Cara, não compare só com o CDI. Isso é muito importante. Qual que é o objetivo de um investimento? Você preservar o valor do seu dinheiro, do seu patrimônio ao longo do tempo. Como que você compara isso? Inflação. Muda ali no seu aplicativo. Ao invés de comparar com o CDI, compara com o IPCA. Você vai ficar muito mais feliz. Caramba! Meu dinheiro tá Eu sempre comparei com o CDI. É isso, porque... Cara, mas eu entendo. Porque o Brasil, o CDI é a base. Mas é isso. Por que a gente tem um juro alto? Todos esses problemas que a gente falou aqui. Estruturalmente alto, né? Sim. Mas o CDI não é o pai de todos, né? Então, em crises, o CDI pode ficar para trás, ele pode perder. E, no fundo, o que a gente tem que pensar? Se a gente está garantindo o nosso dinheiro no longo prazo, o valor real do nosso patrimônio, né? Aqui a gente não está falando... Eu, pelo menos, não penso em investimentos como uma maneira de ganhar dinheiro. De proteger o capital. Proteger o seu patrimônio, Isso. No longo prazo. Aí você pode falar, não, mas aqui eu sou muito rica, eu vivo de herança. Tá tudo bem. Só que a sua fonte não é o investimento, a sua fonte é a herança. Aí você pegou a herança e você investiu. Exato. E aí você vai proteger o valor da sua herança ao longo do tempo. Né? Então eu acho que ou você pode ser um profissional de investimento, ser um trader, que aí é outra coisa. E mesmo o trader, tá? Você pergunta pro trader, ele vai ter o que ele faz ali de dinheiro, que é o trade, e o investimento dele de longo prazo. Então, é muito importante você pensar no investimento como um projetinho de longo prazo. E aí pense nos seus diferentes objetivos. Ah, Raquel, mas eu quero comprar um carro. Beleza, separa um dinheirinho para comprar o carro. Uhum. E aí separa um dinheirinho para aposentadoria. E a sua reserva de emergência. E assim, não se preocupe, você não precisa ficar bilionário aos 25 anos, aos 30 anos. Se você, cara, chegar lá na sua aposentadoria, você conseguir ter uma vida digna, manter o seu padrão, que você definiu que você quer, show. Você já tá, melhor do que 90%. Exatamente. Exato. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido muito. Eu confesso que toda vez que eu paro para conversar com a Raquel, ainda mais sobre sistemas que me agradam tanto, é sempre uma aula. Então, obrigado de coração por mais uma vez vir aqui, né, compartilhar um pouco dessa sabiedade toda sua. Muito obrigado por estarem acompanhando, né, nesse episódio um pouquinho comprido, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como sempre, feedbacks, a gente sempre adora receber. Se teve alguma coisa que vocês não gostaram, se vocês não gostaram de mim, sinto muito. Na próxima eu estarei aqui de novo. Muito obrigado. Você quer deixar uma palavra de final aqui? Não, só agradecer mais uma vez o convite. Eu adoro estar aqui. Eu falo demais mesmo, é isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Pra quem não me segue, me sigam nas minhas redes sociais, fazendo jabá aqui, @RaBorgesDeSá. Eu posto conteúdo. Faço bastante conteúdo para as redes da XP também, então ali no Instagram da XP, no YouTube da XP. Então me sigam nas redes sociais, mandem feedbacks, ideias. Foi isso, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigado, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau, Rá.